Salve, salve, amigos e amigas que têm paixão por loteca, nação lotequeira. Estou chegando aqui, pessoal, para trazer para vocês aqui mais um vídeo aqui do canal, né? Onde a gente vai falar do concurso 1047 da loteca. É o concurso aí do final de semana. Estou gravando aqui nesse final de tarde de sexta-feira, né, de feriado. No concurso passado, né, o concurso do meio de semana, eu não tive como gravar, realmente faltou tempo, né? E ando na correria. Então estou aqui agora nessa sexta para a gente gravar aí para o final de semana. Hoje feriado, infelizmente não tem lotéricas abertas, né? Mas tem muita gente que faz o jogo aí pela internet, no canal eletrônico, no site da Caixa. E também tem amanhã, ainda no sábado, né? Com certeza amanhã as lotéricas devem funcionar e você pode fazer seu jogo na lotérica até as 2 da tarde desse sábado. Então vou trazer aqui os meus palpites, né, a minha análise, tentando também auxiliar vocês aí, né? Lógico que ninguém é dono da verdade, né? Mas a gente tem esse hábito aqui, né, de falar sobre loteca no YouTube. Acredito que serve também pelo menos para incentivar você a jogar ou ter novas ideias aí para também criar seus próprios palpites aí, né? Antes de iniciar aqui, né, já vou pedir para você deixar o like no vídeo aí, né? Dar uma curtida nesse vídeo aí, nesse joinha. É de graça, né? É muito importante para nós aqui, né? Não custa nada a você. Compartilhe esse vídeo aí com amigos, né? Outras pessoas lotequeiras aí, né? Parentes, grupos de WhatsApp. Nos ajude a chegar mais longe aí. E também se inscreva no nosso canal, né? Você que ainda não é inscrito, né? Tem muita gente que acompanha a gente que não é inscrito. Clique no botão inscrever-se aí para ficar por dentro e nos acompanhar toda semana, certo? Aqui nós teremos uma loteca, pessoal, totalmente brasileira, né? Eu gostei disso, né? Aqui todas as Série A, né? E Série B aí do Campeonato Brasileiro, iniciando aí, né? Já pegando fogo, tem clássicos, né? Tem jogos difíceis aí e vou tentar passar a minha análise para vocês aí. No jogo 1 aí, pessoal, o Vasco recebendo a equipe do Palmeiras, né? O Vasco que iniciou muito bem esse campeonato brasileiro, né? Na primeira rodada aí ele ganhou de 2-1 do Atlético Mineiro, ganhou lá em Minas, né? O Palmeiras, que é um dos melhores times do campeonato, aí, né? Um dos favoritos a ganhar esse título, né? Palmeiras também iniciou com vitória, teve um pouco de dificuldade ali para ganhar da equipe do Cuiabá, mas venceu por 2-1. E aqui é o seguinte, pessoal. Primeiro falar do volante aqui. Vai ser um volante de 4 duplos, né? Que eu esqueci de falar no início aí. Então eu vou fazer um jogo de 4 duplos. Vai custar aí R$ 24. O prêmio dessa loteca 1047 é 300 mil, né? Então 4 duplos aí pra gente tentar aí alcançar esses R$ 300 mil. Nesse jogo 1 aí, né? Vasco e Palmeiras, eu já vou gastar o meu primeiro duplo, pessoal. E aqui eu vou fazer um duplo, com certeza, contrariando a maioria, certo? Eu resolvi que eu vou fazer um jogo de coragem aqui, né? Vou marcar umas opções aqui mais assim na coragem e na convicção mesmo, né? A gente tem que arriscar. Vou fazer um duplo aqui fechado no Vasco, certo? O Palmeiras é até favorito, ter uma equipe melhor, superior, isso é sem dúvidas, né? Mas o Vasco, ele vem num momento de confiança, né? O Vasco não jogou meio de semana, está descansado, tem um serviço de confiança aí, né? Venceu na estreia fora de casa, né? Contra o Atlético, que é uma boa equipe também. Eu não sou vascaíno, né? Pelo contrário, eu sou flamenguista, né? Mas eu vejo um bom trabalho sendo feito aí pelo técnico lá no Vasco. E o Palmeiras, se a gente for observar, o Palmeiras jogou meio de semana, né? Uma partida difícil na Libertadores, onde ele saiu perdendo e teve trabalho para virar, né? Conseguiu virar e vencer. Mas também na estreia também contra o Cuiabá ele também teve dificuldades, né? Então se a gente pegar aí, ó, o Palmeiras tem tido dificuldades nos jogos. Venceu, mas porque ele é muito eficiente, né? Mas tem dificuldades. Então deu trabalho para vencer a equipe do Cuiabá. Também teve trabalho para vencer nesse meio de semana aí na Libertadores. Jogando fora de casa, lembra aquele primeiro jogo também da final do Campeonato Paulista, né? Perdeu de 2-1 do Água Santa. Então, assim, eu vejo aqui normal o Vasco podendo vencer ou empatar. Então, meu duplo aqui, meu primeiro duplo vai ser coluna 1, vitória do Vasco, né? Que é para contrariar a maioria. E lembre-se que o dinheiro da loteca está nesses resultados, né? Onde você contraria a maioria, né?
Então eu vou de vitória do Vasco ou coluna do meio, empate. Meu primeiro duplo aí, coluna 1 e coluna do meio. Vamos para o jogo 2 aí, a equipe do Fluminense recebendo aí o Atlético Paranaense. O Fluminense muito bem aqui, né, pessoal, na temporada, né, campeão do Carioca, né, contra o Flamengo, né, jogando muito bem, aplicando uma goleada, inclusive, né. O Fluminense também estreou no Brasileirão semana passada, ganhando do América Mineiro, lá em Minas. Fez acho que 3-0 ou 3-1, se eu não me recordo, né. O Fluminense também jogou meio de semana na Libertadores, venceu apenas por 1-0, mas um jogo que o Fluminense dominou, né. O Fluminense, nesse atual trabalho do Diniz, realmente é a sensação aí do futebol brasileiro, está muito bem. E o Atlético Paranaense, que quando joga fora de casa não vai tão bem, né, pessoal? O Atlético Paranaense até jogou nesse meio de semana a Libertadores em casa, ganhou do Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro é um outro time que também é muito vacilão, né? Então aqui é o seguinte, no seco eu vou de Fluminense. Eu acredito que pelo atual momento aí, o Fluminense, ainda mais jogando em casa aqui, o Fluminense é favorito, né? O Fluminense tem um futebol mais bonito do Brasil nesse momento, então tem tudo para vencer mais um aí. Então no seco, coluna 1 aí no jogo 2, vitória do Fluminense. No jogo 3 aí, pessoal, aí nós temos a Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí recebendo o Mirassol. O Avaí, ele estreou com derrota, né? O Avaí tinha feito um campeonato estadual fraco, né? Tá aí com o técnico Alex, questionado, né? Mas ele tem tentado melhorar, né? Então foram mal no campeonato estadual. Estreou no Brasileirão Série B perdendo, né? E enquanto que o Mirassol ele estreou vencendo, né? O Mirassol jogou em casa na primeira rodada, venceu, agora ele vai como visitante. No seco aqui, pessoal, eu vou de empate, né? Aqui seria um jogo até para triplo. Deixando a dica aí, se você tiver esse investimento, estiver procurando um jogo para colocar triplo, esse jogo aqui pode acontecer de tudo, né? Pode dar coluna 1, pode dar coluna 2, ou pode dar coluna do meio. Então eu vou aqui no meu triplo de pobre, seco, empate aí no jogo 3. Jogo 4, também Série B do Brasileirão, o Novo Horizontino, do interior de São Paulo, recebendo a equipe do Juventude. Aqui eu vejo um favoritismo grande aqui do mandante, né, Novo Horizontino, jogando em casa. Então aqui no seco, pessoal, eu vou de Novo Horizontino, coluna 1. Para mim é um das colunas 1 aí, dos favoritos mais confiáveis que tem nessa grade. Então, jogo 4, vitória do Novo Horizontino. No jogo 5 aí, na Série B também, a equipe do Ceará recebendo a equipe do Guarani. O Ceará, ele por estar envolvido em outras competições, né, que foi a final do estadual e também nesse meio de semana ele jogou a final da Copa do Nordeste, né, então o Ceará está meio que um calendário embolado. E no seco aqui eu vou de Ceará, pessoal. O Ceará já jogou a primeiro jogo da Copa do Nordeste, venceu o Sport por 2-1, e o segundo jogo é apenas no dia 3 de maio, se eu não me engano, né? Então agora o Ceará ele tem que se dedicar aí a esse campeonato brasileiro, né, da Série B. Então eu acredito que aqui ele tem tudo para vencer. É um bom mandante, né? É um time bem caseiro também, então eu vou de coluna 1 no jogo 5 aí, vitória do Ceará. O Guarani é um bom time também, né? É um time até perigoso aqui, né? Mas como a gente tem que escolher um seco, né? Não tenho muitas opções, vou confiar aí no mandante Ceará, coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, aí nós voltamos para a Série A, onde a equipe do Cuiabá recebe aí a equipe do Bragantino, pessoal. O Cuiabá estreou com derrota, né? Mas perdeu para o Palmeiras, então isso aí é um resultado normal. Mas, como já tinha falado no início do vídeo aí, o Cuiabá ele ofereceu certa dificuldade para o Palmeiras, né? E nessa temporada, se a gente for julgar, por exemplo, pelo estadual, o Cuiabá é um ótimo mandante, né? O Cuiabá ele foi campeão estadual, né? Com um bom retrospecto dentro de casa, ganhando muitos jogos dentro de casa, né? Eu acho que ele estava invicto, né? Ele só ganhou ou empatou. Acho que ele não perdeu em casa. Então é um bom mandante, né? E a equipe do Cuiabá, eu estava até lendo uma matéria ali, esse ano investiu bastante, né? Acho que foi o ano que o Cuiabá mais gastou para montar o seu time aí, né? Para permanecer na Série A,
né? Então vai se apegar também com o mando de campo, né? Então o Cuiabá aqui a gente pode julgar ele como um bom mandante aqui. O Bragantino está num momento muito bom, né? Com o Pedro Caixinha, né? O técnico português, né? O Bragantino, apesar de ele ter sido eliminado, né? Na Copa do Brasil, né? Mas ele estreou com vitória no Campeonato Brasileiro, venceu o Bahia jogando em casa. No meio de semana aí ele jogou aí pela Sul-Americana, venceu aí por 5-0, né? Um bom resultado também. Mas aqui eu acho que ele vai ter dificuldade. Então, no seco, né? Ele vai ter dificuldade por ser um visitante aqui, né? Inclusive também tem outra informação, o Bragantino ele afastou um zagueiro aí que está sendo investigado aí por suposta participação aí num esquema de jogos, né? A gente sabe que está tendo essa polêmica aí, né? O Ministério Público está investigando vários jogadores de vários times aí no Brasil inteiro, né? Que pode estar participando de apostas aí, né? Então, fazendo coisas combinadas aí, né? Por questão de aposta esportiva. Então, o Bragantino, ele afastou um zagueiro, se eu não me engano, por conta disso. No seco aqui, pessoal, no jogo 6 eu vou de empate, certo? Eu gosto de empate seco, né? O triplo de pobre, né? Porque quando eu costumo analisar os dois times, costumo analisar como é que eu vou dizer, a questão do mando de campo, a questão de visitante, né? O contexto geral, né? Eu vejo equilíbrio nos jogos. Então aqui eu vou de coluna do meio no jogo 6 aí, empate. Vamos ao jogo 7, a equipe do São Paulo recebendo aí o América Mineiro. Equipe do São Paulo é bem conturbada, né, pessoal? São Paulo acabou de demitir aí o técnico Rogério Ceni, já contratou o técnico novo, que é o técnico Dorival Júnior. Na primeira rodada do Brasileirão, o São Paulo perdeu, né? Jogou de visitante com o Botafogo e perdeu. O América também perdeu, né, na estreia, né? Perdeu em casa para o Fluminense. O América também tem oscilado, né? Desde que o América fez um bom campeonato estadual, chegou na final, perdeu para o Atlético Mineiro e daí para cá agora está oscilando muito, né? Ele até venceu na estreia da Sul-Americana, mas depois perdeu esse jogo do Fluminense. Jogou nesse meio de semana novamente, não jogou bem pela Sul-Americana. Então, assim, aqui são dois times que estão assim, bem que balançando, né? O São Paulo, jogando em casa, precisa se recuperar. Com um técnico novo, né? Na minha opinião, dos técnicos brasileiros, o Dorival Júnior é o melhor no momento. E não é porque ganhou ano passado os títulos com o Flamengo, não. Isso eu já achava. Eu gosto muito do estilo do Dorival. Né? É um técnico que faz o simples. É um técnico que sabe gerir e conversar com os jogadores. Né? É um técnico ofensivo. Né, porque eu não gosto de técnico retranqueiro, mas o problema do São Paulo não é só técnico, né, questão financeira, questão interna, né, nos bastidores, política de clube. Então, assim, se depender de técnico, eu tenho certeza que o São Paulo vai melhorar, porque o Dorival é um bom técnico. Aqui eu vou gastar o meu segundo duplo, certo? No jogo 7 aí. Eu vou de coluna 1 São Paulo ou de coluna do meio, empate. Essas duas equipes também costumam empatar bastante, né, ao longo da história. E também eu não tenho como confiar seco no São Paulo, né, pessoal? Então eu vou de coluna 1 e coluna do meio. Meu segundo duplo aí no jogo 7. Vamos aí para o jogo 8, né? Antes de falar desse jogo 8, né, passados aí metade dos jogos, onde eu costumava apresentar parceria aqui no vídeo, né, pessoal? Eu resolvi que agora eu não vou mais fazer parceria aqui no canal, certo? Estou com umas ideias novas aí. Eu vou deixar aqui embaixo, né, já que eu não vou ter mais parceria, não vou ter mais patrocinador, vou deixar aqui embaixo a chave Pix para quem quiser ou quem puder fazer alguma contribuição ao canal, certo? Será muito bem-vindo, né? Não tem importância a questão de valor, a partir de R$1 aí, quem quiser ajudar, fique à vontade. Quem não quiser ou não puder também, tá tranquilo, não muda nada, né? Vamos estar junto aqui sempre. E estou com a ideia aí, pessoas me deram a ideia aí de criar um grupo no WhatsApp, né? Já tinham me falado isso antes, tanto aqui nos comentários, que nem lá na página do Instagram. Criar um grupo para a gente poder fazer bolões, né? Antes eu não queria, mas agora eu estou pensando realmente, né? A gente se unir aí, a gente ficar um pouco mais forte aí. Se a gente fizer um bolão aí, um volante um pouco mais caro, né? Mais forte aí para a gente tentar lutar por esses 14 pontos. Então eu estou pensando nessa ideia. Nos próximos vídeos aí, se eu decidir, eu vou deixar
um espaço aí para vocês colocar o número do WhatsApp aí para eu poder criar um grupo e a gente poder fazer um bolão. Mas deixa eu amadurecer essa ideia e organizar direitinho, porque também tem que ter responsabilidade com essa questão de bolão, né? Então, de qualquer forma, quem quiser contribuir com o canal, vou deixar abaixo aí no comentário e na descrição também a chave Pix aí. Qualquer valor, não é só mesmo quem quiser de coração aí poder contribuir com o canal, porque dá um pouco de trabalho, né? Tem que disponibilizar tempo, tem que pesquisar, mas também é um hobby também que a gente gosta, certo? Vamos para o jogo 8 aí. O Cruzeiro recebendo aí a equipe do Grêmio, né? Cruzeiro de Minas Gerais, Grêmio do Rio Grande do Sul. Aqui realmente, pessoal, é um jogo que para mim aí é uma incógnita, né? Para mim aqui acontece qualquer coisa. Não dá para confiar seco em nada aqui, né? Então seria também um jogo para triplo, para você se livrar dele, porque pode acontecer qualquer coisa. Quem tiver esse investimento, coloque um triplo. Não consigo confiar seco no Cruzeiro. O Cruzeiro ainda é um time fraco, né, na minha opinião. É um time aí que vai mesmo só lutar pela permanência na Série A. Né? Não dá para confiar seco no Cruzeiro, mesmo ele sendo mandante, eu não confio. Na estreia, ele perdeu do Corinthians, né? E olha que é um Corinthians bagunçado. O Cruzeiro saiu até vencendo, se eu não me engano, e depois tomou a virada e perdeu do Corinthians como visitante. Agora ele está como mandante. O Grêmio também é um time muito assim, muito inconstante, né? Mesmo que ganhou o estadual lá do Rio Grande do Sul, né? Mas o Grêmio tem também sofrido com lesões, né? O Grêmio estreou contra o Santos, conseguiu vencer por 1-0, mas o Santos foi até melhor. Eu achei que o Santos jogou até melhor que o Grêmio. Né? E mesmo assim o Grêmio venceu por 1-0. No seco, pessoal, eu vou de empate. Eu vou aqui julgar aqui também um jogo de equilíbrio, um jogo de dois times que eu não confio de jeito nenhum. Então, no seco, jogo 8 aí, eu vou de coluna do meio, empate. No jogo 9 aí, nós temos a equipe do Internacional recebendo a equipe do Flamengo. O Internacional também é um time que tem caído de produção, né, pessoal? Mesmo quando vence, né, que nem jogou meio de semana aí na Libertadores, venceu nos acréscimos, né? Só no final do segundo tempo venceu de 1-0, um jogo que ele era muito favorito e ele sofreu para vencer de 1-0. Meio complicado aqui esse diagnóstico aqui dos dois times, porque o Flamengo também até pouco tempo também não vem dando confiança para ninguém, né? Ainda mais com o outro técnico, né? E com outro técnico, com certeza, seria um jogo para o Flamengo perder. Mas o Flamengo deu uma virada de chave, né, pessoal? O Flamengo demitiu o técnico Vitor Pereira, estreou com vitória, uma boa vitória no Brasileirão, ganhou do Coritiba por 3-0. Isso com o técnico interino, né? E com a chegada do Sampaoli parece que as coisas deu uma melhorada, né? Jogou meio de semana na Libertadores, venceu por 2-0, venceu jogando bem. Mas também assim, aí, o adversário do Flamengo também não era um grande time, né? É uma equipe fraca do Chile, né? E o Flamengo jogou bem, mas mostrou confiança. Parece que o trabalho do técnico Sampaoli é realmente diferente, né? Porque ele é um técnico mais enérgico, é um técnico que cobra bastante, né, do jogador, é um técnico que não fica parado assistindo o time jogar mal, né? E ele também é um técnico mais ofensivo. O Vitor Pereira era retranqueiro e mesmo assim a defesa é uma bagunça, né? E o Sampaoli, ele joga para frente, ele quer vencer. Né? Ele mesmo falou na entrevista que o Flamengo tem que ter a bola o tempo todo, né? Então ele quer isso do Flamengo. Aqui eu vou fazer um duplo aqui, pessoal, também com um pouco de coragem, porque para mim aqui é um jogo para triplo. Né? O Internacional aqui pode vencer jogando em casa, é absolutamente normal. Né? Historicamente também o Internacional jogando em casa sempre ganha do Flamengo. Né? Eu vou fazer um duplo aqui, pegando também esse momento onde o Inter está oscilando muito. Eu vou fazer um duplo de coluna do meio e coluna 2. Né? Eu acho que o Flamengo vai dar uma guinada agora. Né? O elenco do Flamengo, se você for olhar peça por peça, é melhor do que o elenco do Inter. Né? O time do Flamengo é melhor que o time do Inter. Né? Vinha bagunçado, né? Mas questões técnicas, né, eu acho que agora tem tudo para melhorar. Então, eu vou de coluna do meio, empate, que eu acho que é o resultado mais normal. Se eu tivesse de ir seco nesse jogo, eu iria de empate, coluna do meio. É o resultado mais normal aqui para mim. Então, eu vou de empate ou coluna 2 Flamengo, certo? Porque eu acho que o Flamengo
pode surpreender aqui e conseguir vencer na coluna 2. Talvez o momento não seja de muita confiança e eu vou tentar pegar essa surpresa do Flamengo aí na coluna 2 aí. Então, meu terceiro duplo aí nesse jogo, coluna do meio empate ou coluna 2 Flamengo, certo? Mas em outro volante, né, eu faço o volante adicional, completando aí o que eu não marquei nesse jogo, com certeza em outro volante eu vou colocar a vitória do Internacional, que é outro resultado normal. Igualmente também vou colocar a vitória do Palmeiras, né? Em outro volante tenho certeza que eu vou colocar a vitória do Palmeiras, eu vou colocar um possível empate do Ceará, uma possível vitória do Inter. Então, esses resultados aí que são normais, a gente não pode deixar de jogar nessas opções também, certo? Mas o volante aqui, eu vou de coluna do meio e coluna 2 aí no jogo 9. Vamos para o jogo 10. Na Série B aí, a equipe da Chapecoense recebendo a equipe do Londrina. Chapecoense estreou com derrota, né, como visitante. Parece que ele perdeu do Novo Horizontino, se eu não me engano. Ou foi do Mirassol, agora eu estou confundindo, né? São duas equipes do interior de São Paulo. Mas o certo é que a Chapecoense perdeu na estreia. E agora, jogando em casa, ele tem que se recuperar. O Londrina, na estreia, venceu jogando em casa, né? Ganhou de 1-0 do ABC, né? E agora ele vai ter a dificuldade de jogar fora de casa contra o Chapecoense. Aqui é um jogo, pessoal, que também, se eu tivesse um triplo, eu usaria. Porque jogo de Série B já é imprevisível, né? E duas equipes ruins, igual ao Chapecoense, é uma equipe ruim, na minha opinião. O Londrina também não é de se confiar. Então, é difícil aqui. No seco, eu vou dar um voto de confiança aqui para Chapecoense, que joga em casa, precisa se recuperar, porque estreou com derrota, né? Então, no seco aqui, eu vou de coluna 1 no jogo 10. Mas em outro volante eu vou tentar também pelo menos um empate, porque é normal, a Série B é um campeonato de muitos empates também, certo? Mas coluna 1 aqui nesse volante, coluna 1 no jogo 10. No jogo 11 aí, voltamos aí para a Série a equipe do Santos recebendo aí o Atlético Mineiro. Né? O Santos, que estreou fora de casa, perdeu para o Grêmio, agora ele vai ter o seu primeiro jogo no campeonato na Vila Belmiro. O Atlético Mineiro, que também estreou com derrota, né? O Atlético, como mandante, perdeu do Vasco. E o Atlético Mineiro vem num momento ruim, né, pessoal? Um momento aí que pensa em demitir o técnico, depois volta atrás, aí não demitiu por causa da multa. E tá uma bagunça no Atlético Mineiro, né? Então o Atlético vem de duas derrotas seguidas, né? Perdeu na estreia do Brasileirão, que ele perdeu pro Vasco. Perdeu meio de semana na Libertadores, que ele foi visitar o Atlético Paranaense e perdeu também. O Santos também não jogou bem nesse meio de semana, né, pela Sul-Americana. Ele empatou com o Audax, né, o Audax do Chile, né, empatou dentro de casa por 0-0. E aqui eu vou de empate. No seco eu vou de empate. Poderia ter confiar no Santos, mas o Santos também tem problemas, né, pessoal? Não tem um elenco bom, né, não tem condições financeiras para investir, né, então... time por time, no papel, o Atlético é melhor, mas o Atlético está num momento ruim também, vem bagunçado. E o Santos costuma ser um time caseiro também, um time forte quando joga na Vila, né? Então aqui no seco eu vou de empate. Coluna do meio no jogo 11 aí. No jogo 12, aí nós temos aí a Série B, o ABC de Natal, Rio Grande do Norte, recebendo a equipe do Vitória, aqui da Bahia, né? O Vitória de Salvador. Na estreia aí, né, o ABC estreou com derrota, né, foi visitar a equipe do Londrina no Paraná, perdeu de 1-0, e a equipe do Vitória estreou vencendo em casa, né, então esse momento aqui, né, o Vitória vai sair aí, né, como visitante e o ABC vai tentar se recuperar em casa, né, já que ele perdeu na estreia. Historicamente, pessoal, isso aqui eu pesquisei, certo? Nos últimos 7 jogos entre esses dois times foram 7 empates. Os últimos 7 jogos foram 7 empates. Isso aqui eu pesquisei agora à tarde. Eu vou gastar o meu quarto e último duplo aqui nesse jogo aí, certo? A equipe do Vitória é bem ruim. Pode ser que esteja melhorando agora, né? Para esse início de Série B. Mas se você for pegar a equipe do Vitória... nessa temporada até aqui, né? Ele foi eliminado do Campeonato Baiano, muito mal, não chegou nem na final. Foi eliminado cedo também na Copa do Nordeste, perdendo jogos em casa, né? Então,
equipe do Vitória é muito ruim, mas eu sei que contratou também jogadores novos, né, para disputar para disputar esse campeonato da Série B, né? Então pode ser que tenha melhorado um pouco. E a equipe do ABC vinha até num bom momento, né? A equipe do ABC eliminou o Vasco na Copa do Brasil, né? É uma equipe caseira também. Então, meu último duplo aqui vai ser coluna 1 e coluna do meio, certo? Vitória do ABC ou coluna do meio empate, que é o que mais acontece entre esses dois times aí. Então, gastei meu último duplo aí no jogo 12, beleza? Jogo 13 aí, voltamos para a Série A do Brasileirão, a equipe do Coritiba recebendo a equipe do Fortaleza, né? Coritiba estreou tomando 3-0 do Flamengo, demitiu o técnico, né? Era o português Antônio Oliveira, que era bem retranqueiro, e aí foi demitido. Já contratou um técnico novo, né? Que é o Antônio Carlos Zago, mas acredito que ele ainda não vai estrear, então o Coritiba nesse jogo aqui, ele vai estar com um interino, né? Técnico interino. A equipe do Coritiba não tem um elenco forte, né, pessoal? Tem um atacante, né, que está se destacando bastante, que é o Aleph Manga, né? Faz bastante gols, mas a equipe ela é fraca, né? Para mim, o Coritiba ele luta para não cair nesse Brasileirão. Está recebendo aqui um Fortaleza muito bem, né? Fortaleza foi campeão estadual aí contra o Ceará. O Fortaleza jogando a Libertadores, jogando bem pra caramba, né? Inclusive, ontem, né, ou foi no. Não sei se foi ontem ou se foi na quarta, jogou na Argentina, na Libertadores, contra o São Lourenço, venceu o jogo, né, lá na Argentina, então Fortaleza também é forte como visitante. No seco, pelo momento aqui, eu vou de coluna 2. O Fortaleza é uma equipe bem preparada, também pelo que eu pude pesquisar ali, né, o técnico Vojvoda tem à disposição aí o que tem de melhor, né, 100% do time, né, não tem desfalques. Então, aqui eu vou de coluna 2 aí no jogo 13, vitória do Fortaleza. Só voltando a uma informação que eu esqueci aqui, no jogo 12, a equipe do Vitória tem um desfalque, viu, pessoal? O volante Marco Antônio não joga, então o Vitória vai desfalcado para esse jogo contra o ABC aí, viu? Fica essa informação aí que tem gente que acha importante, né? Questão de escalação para poder ter uma melhor análise aí. E no jogo 13, coluna 2, Fortaleza, como eu falei, vamos para o jogo 14 aí, o último jogo da grade aí. O Goiás recebendo aí a equipe do Corinthians. Aqui também duas equipes aqui que pode acontecer qualquer coisa, seria para triplo também, certo? Eu vou analisar aqui. A equipe do Goiás, jogando em casa, né, pode ter assim, uma força como mandante, né? O Goiás jogou meio de semana fora do Brasil pela Sul-Americana, estava ganhando de 2-0 e tomou um empate de 2-2. E agora volta a atenção para o Brasileirão, né? A equipe do Corinthians, que ganhou na estreia do Brasileirão contra o Cruzeiro, mas ganhou jogando muito mal, né? Foi um jogo muito feio de se assistir, ganhou com dificuldades. E o Corinthians jogou meio de semana agora contra uma equipe, esqueci o nome da equipe agora, o Argentinos Júnior, né, pela Libertadores, e o Corinthians perdeu em casa, né, pessoal? Perdeu em casa na Libertadores. Isso aí causou a demissão do técnico, né? O técnico Fernando Lázaro, ele era interino, aí tinha sido efetivado, foi demitido, agora ele volta a ser interino novamente. E o Corinthians já contratou o técnico novo, que vai ser o Cuca, né? Mas o Cuca ainda não vai estrear. Então o Corinthians, nesse jogo, vai continuar com o Fernando Lázaro, né? Agora sendo o interino aí. Eu vou colocar meu volante marcado aqui. E vocês estão vendo aí que eu estou indo de coluna do meio, certo? Vou de empate no jogo 14 aí, né? Não dá para confiar em nenhum dos times. Então eu vou de coluna do meio aí, nesse meu volante aqui, ó. Vou de empate aí no jogo 14 para Goiás e Corinthians, beleza? Então ficou assim, ficou marcado aí o volante com 4 duplos, certo? Vai custar aí R$24, para a gente concorrer a esses 300 mil aí, beleza? Então pedir novamente aí, se você não deixou o like no vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, beleza? E no mais, desejar boa sorte a todos e até o próximo vídeo, até o próximo concurso aí.